Bom dia, pessoal. E antes de dar início, quarta-feira eu não postei, quarta-feira eu não fiz a correção da atividade porque eu estava bastante doente, E aí eu não consegui gravar o vídeo. Mas eu estou bem melhor, graças a Deus. E aí nós vamos fazer a correção da atividade que eu mandei para vocês. Foram 6 questões, na verdade. A questão número 1 diz o seguinte: que ideia nos dá esses objetos ou essa relação que as questões vêm nos dando? A cabecinha de um alfinete, é um ponto, uma reta ou um plano? Um ponto, não é isso? Então, se vocês colocaram ponto, parabéns. O piso da sala de aula, aquele piso enorme, todo o piso, não é só o azulejo em si. Então, dá uma visão de plano, quando a gente vai pisar, um plano. O encontro de duas paredes. Quando encontra duas paredes, a gente tem um encontro de duas arestas, que vai formar um ponto. Então, nos dá uma ideia de ponto. A letra C é ponto. A B, o piso plano. A D, uma corda de violão bem esticadinha, aquela corda, é uma reta. Muito bem. E um campo de... E um grão de areia, o grãozinho de areia é um pontinho, tão pequenininho, mas é um ponto. E o F, um campo de futebol, um plano, ok? Na questão 2, ele diz para você indicar a medida dos ângulos. Um ângulo reto, Um ângulo reto, ele mede 90 graus, fechado. Já um ângulo agudo, vocês vão me dizer que ele mede menor que 90. E aí pode ter como exemplo 69, 65, 48 graus, 23, 16, qualquer valor menor que 90. Na letra C, um ângulo obtuso, ele vai medir mais que 90, E aí vocês podem me dar como exemplo 94, 105, 182, enfim, qualquer valor maior do que 90. Na questão 3, ele pede para você marcar a alternativa correta da pergunta, O ângulo reto, também conhecido como um ângulo de 1/4 de volta, mede. Quando vocês viram essa palavrinha ângulo reto, você já é para imaginar, ângulo reto é 90 graus, tá certo? Todo ângulo reto mede 90 graus, então letra A. Na B, um ângulo de 180, ele é chamado de ângulo raso ou de meia volta, tá? Meia volta porque ele vai ter 180. Se ele desse a volta completa, aí ele ia ter 360, que era 180 com mais 180, 360. Questão 5. Então, na 4 é a letrinha B, tá? De meia volta. Na questão 5, o ângulo que mede menos que 90 e mais que 0 é chamado de agudo, Porque ele é menor que 90. Então, todos os ângulos menores que 90 e maiores que 0, porque tem que ser ângulos positivos, Não existe ângulo negativo, ele é chamado de agudo. E a 6, o ângulo que mede mais que 90, ele é chamado de obtuso, tá bom? Então, é a letrinha D, na 6, D, e na 5, A, ok? Essa foi a nossa correção da atividade. E aí eu vou estar mandando para vocês, vou fazer a leitura das questões do livro, tá? A questão do livro vocês não me enviam, tá certo? Logo em breve, quando a gente estiver voltando, eu vou passar o visto e fazer a correção com vocês. As que vocês tiverem dificuldade, podem conversar comigo. E as que estiver errada, a gente vai fazer a correção e eu vou explicar para vocês o porquê, Então vamos lá. A atividade, pessoal, está na página 127 e é sobre reta, ponto, plano e segmento. Nós começamos com a questão 1 dizendo o seguinte: determine os segmentos. E aí vocês vão determinar quais segmentos eu posso ter aí. Eu posso dar, por exemplo, eu posso ter de A até B, que seria a minha reta toda. Eu poderia ter só MB, pegar um pedacinho dessa reta só MB. E aí vocês vão me dizer os outros segmentos que vocês poderiam tirar, Pegando de pedacinho desse segmento todo, ok?
Questão 2. Questão 2 mostra, eu vou tentar ser mais prática para o vídeo não ficar tão longo, né? Porque quanto maior ele fica pesado para a gente postar no aplicativo. Na questão 2 diz o seguinte: tem 3 coleguinhas em um campo de futebol. Cada um está vendo o gol de um ângulo diferente, né? De uma posição diferente. Na letra A, eles assim: qual é dos meninos aí, Arthur, Pedro, Diego, que tem uma visão maior do gol, né? Que ele consegue ver o gol por completo. Então, se vocês olharem a imagem aí, vocês vão me dizer quem é. Aí vocês colocam o nome dele na letra A. Na letra B diz assim: e quem é que tem a menor visão do gol? Então, vocês podem olhar até o ângulo que forma, né? Tem um que está maior e tem um que está bem pequenininho. Então, é só observar, tá bom? Na questão 3 diz o seguinte: em um jogo de computador, né, o jogador faz alguns, como é que eu posso dizer, movimentos para que o ratinho consiga pegar o queijo. E aí ele foi dizendo aí, pessoal, ó, primeiro movimento, avance 2 quadradinhos. Então, vocês estão vendo essa linha amarela? Então, ele avançou, né? Ele andou 2 quadradinhos. Depois, ele girou para a direita e avançou 4 quadradinhos. Então, ele girou e andou mais 4 quadradinhos. Depois, ele girou novamente para a esquerda e avançou mais 2 quadradinhos. Ele pede para que vocês continuem esses movimentos até chegar no queijo. E aí, vocês vão continuar o movimento. Ele vai girar para a direita agora ou ele vai girar para a esquerda? Girando para a direita, ele vai andar mais quantos quadradinhos? Então, vocês vão me dizer agora o passo a passo que esse ratinho tem que fazer até ele encontrar o queijo, tá certo? Questão 4. O relógio ao lado, ele foi dividido em 12 pedaços. O relógiozinho, a gente sabe que quando ele tem a volta completa, é 360, né? Só que aí ele foi dividido, esse 360, ele foi dividido em 12 pedaços iguais. Significa que cada pedacinho desse amarelo aí tem o mesmo valor, ok? Na letra A diz assim: qual é a parte do ângulo de cada uma dessas partes? Para você saber, é só dividir 360 por 12. Façam essa divisão na letra A. O resultado vai ser a resposta, tá bom? Então, vocês colocam aí a resposta da divisão. 360, porque é a volta completa. Vão dividir por quanto? Por 12. Por quê? Porque ele está dizendo que esse ângulo foi dividido em 12 pedacinhos. Na letra B, diz o seguinte: em 1 hora, o ponteiro das horas dará um giro de quantos graus? É como se ele estivesse aqui, ó, no 1. E ele fosse 1 hora, no caso, né? Se fosse 1 hora e ele fosse para 2 horas, ele andasse só mais 1 hora. Ele andava quantos graus? E aí é só olhar, tá certo? Para não dar resposta para vocês. E os minutos, né? Se fosse o ponteiro dos minutos, lembrando que os minutos, para dar 1 minuto, ele tem que girar o quê? Todinho, né? Para dar 60 minutos. Se ele der o giro todinho no relógio, né? Esse giro completo é quantos graus? E aí eu já expliquei para vocês que uma volta toda é tantos graus. E aí você coloca, tá? Não vou repetir mais não. Bom, na questão 5. Na questão 5, ele pede para vocês observarem esses 4 relógios e me dizer qual é a medida do ângulo de cada um. Então, só você olhando, você já me diz quanto mede cada um desses ângulos. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pode ir na página 126 e 125, que lá vai ter alguns ângulos bem parecidos e a medida deles, tá certo? Na questão 6, ele diz para vocês, com o auxílio de um transferidor, se você não tiver o transferidor para me dizer qual a medida do ângulo, vocês podem apenas colocar se ele é reto, obtuso ou agudo, tá certo? Vocês olham, se ele for maior que 90, ele é obtuso. Se ele for menor, ele é agudo. E se ele tiver 90 graus, ele vai ser reto, ok? Então, na questão 6, vocês vão
olhar a medida, se vocês tiverem um transferidor. O transferidor é aquela réguazinha. Deixa eu ver se aqui no livro tem. Esta régua aqui, ó, pode ser a completa, né, de uma volta, ou a de meia volta. As duas servem para medir o ângulo. Na questão 7, vocês também vão usar o transferidor para me dizer qual a medida de cada um desses ângulos que estão com a corzinha. O roxinho, o vermelho e o amarelo, ok? Se vocês não tiverem o transferidor, não tem problema. Vocês não façam a questão 7. A questão 8, vocês vão ver a medida desse ângulo. O ângulo é o que está de amarelo, tá certo, pessoal? Essa abertura aí. E aí vocês vão me dizer se essa abertura está maior que 90. Se tiver maior que 90, ele vai ser obtuso. Se tiver menor que 90, ele vai ser agudo. E se tiver uma abertura que dê 90 graus, ele vai ser reto. E aí vocês têm 5 imagens para me dizer qual o valor desses ângulos, ok? E por último, a questão 9 pede também para vocês usarem o transferidor, tá bom? Para poder saber a medida desses ângulos. Se vocês não tiverem o transferidor, também não tem problema, ok? Lembrando, pessoal, que essa atividade do livro não precisa ser enviada. Eu vou preparar uma atividade, né, extra, complementar sobre esse assunto, abordando o que a gente já estudou, agudo, obtuso, reto e o segmento de reta, tá? Essa atividade que eu vou preparar, eu vou mandar para vocês, já vai ser agora, essa vocês vão fazer do livro. Talvez eu mande essa atividade segunda-feira. Aí sim, essa vocês me enviam, a do livro não, tá bom? Então é isso, boa aula e até a nossa próxima videoaula.